Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para você que está procurando iniciar no ramo da maquiagem ou para você que quer se especializar em maquiagem embelezadora. Eu sou a Michelle Góes, criadora do método Maquiagem Embelezadora. E para você não perder nenhum conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações. Esse vídeo vai te ajudar a entender o que você precisa para começar a atuar no ramo da maquiagem profissional. E também para você que quer se especializar, realmente se posicionar como um maquiador de atendimento de cliente real, que faz parte do mundo da maquiagem embelezadora. Você sabe o que é a maquiagem embelezadora? Eu vou resumir para vocês em 5 pontos-chave o que é essa maquiagem tendência e referência hoje no Brasil e no mundo. E de verdade, eu acho que você tem que pegar papel e caneta e anotar cada detalhe de tudo que eu falar aqui, pois é a partir desses 5 pontos que você vai saber tudo o que você tem que fazer para se tornar um profissional excelente e completo no ramo da maquiagem. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o visagismo. O visagismo, ele anda junto com todas as outras coisas que estão descritas aqui, que eu acredito que você já deve ter dado uma olhadinha, né? Mas o visagismo, pra mim, é uma das coisas mais importantes da maquiagem, pois é a partir disso que você vai conseguir individualizar o seu cliente, você vai conseguir interpretar, ler e a partir daí discutir com o seu cliente aquilo que ele tá te pedindo e vai ficar muito mais fácil você conseguir interpretar o que ele tá falando, o que ele tá pedindo através das características dele. Você sabia que a forma de um cliente te cumprimentar, da forma de um cliente marcar o horário com você, ou até mesmo quando ele já chega até você e te fala o primeiro oi, você já precisa saber identificar se ele é um pouco mais introvertido, mais extrovertido, talvez um pouco mais tímido, um pouco mais, animado. Isso tudo diferencia um cliente do outro para você saber o que você tem que fazer. Por quê? Quando uma cliente ela é um pouco mais introvertida, muitas vezes, talvez ela queira ser um pouco mais discreta na maquiagem. É difícil aquela que vai querer se revelar ou até mesmo chamar a atenção através da maquiagem. Aí já tem aquelas mais extrovertidas, aquelas mulheres, que gostam, que sempre estão maquiadas, que vão querer daí também chamar um pouco mais de atenção através da maquiagem. E isso tudo tem a ver com o visagismo, tem a ver com temperamento, tem a ver com várias coisas que você precisa identificar de primeiro momento. Claro que o que mais vai fazer sentido na questão do visagismo são os formatos. Formatos de rosto, formatos de olhos, o que você consegue ver e é possível através de técnicas você valorizar. A maquiagem embelezadora, ela se resume a isso, em valorizar a beleza que você tem. Você transforma, mas transforma pro lado bom e não para aquele lado negativo que vai para uma maquiagem artística ou para uma maquiagem transformista ou para uma maquiagem caracterizada. A base da maquiagem embelezadora está em embelezar a mulher de acordo com o que é possível. Então, de acordo com o conhecimento do visagismo que eu uso como embasamento teórico, o Philip Hywell, que é um grande visagista brasileiro, que a gente sabe que ele é super reconhecido por realmente saber o que fazer, o que melhorar. Ele nos ensina as características que existem, né? Então isso é muito bom. E esse embasamento teórico vai te dar um grande conhecimento para você conseguir atender qualquer cliente que passar por você. Então aqui nós vamos falar de rosto quadrado, rosto arredondado, rosto triangular, rosto hexagonal. Temos também triangular invertido, temos rostos hexagonais de base reta, temos vários formatos que são possíveis de identificar através de treinamento de percepção de olhar. Tá? Então, essa primeira parte do visagismo, você realmente precisa aprender
treinar o seu cérebro para ele conseguir identificar com facilidade e você ter ali já em mãos o que é possível você fazer nessa cliente que vai ajudar a melhorar, disfarçar, qualquer coisa. Dentro do visagismo também, nós vamos conhecer os tipos de pele. Então, sabemos que temos vários tipos e que hoje a indústria, né, dos cosméticos, ela está evoluindo grandemente. Então, nós temos hoje muitas variedades de produtos, né? E se a gente não souber, como maquiador, ter limites, vamos dizer assim, a gente se torna um maquiador consumista. E não é essa a intenção. Na verdade, a gente precisa saber para que servem os produtos, para que cada um é indicado e para qual tipo de pele, né, a gente vai aplicar. Isso também tem a ver com a mesma coisa dos formatos de rosto, formatos de olhos. A gente precisa de cara, bater o olho e com algumas características específicas já conseguir identificar que tipo de pele é, confirmar com a cliente, perguntar para ela, olha só, a tua pele, como que ela tá reagindo, como que ela está nesse momento, porque tem muito disso, né? Dependendo do clima, dependendo da região que você tá, dependendo às vezes de um remédio que você tá tomando, de como tá a sua alimentação, se você tá mais hidratada, se você não tá, a pele ela muda. Então você precisa saber identificar e confirmar com o seu cliente com algumas perguntas, como a tua pele tá muito oleosa, a cliente já vai responder. A tua pele tá mais sequinha, porque é possível você identificar. Então com pontos estratégicos, com estudos estratégicos, pontos específicos, a hora que você bate o olho, você já consegue fazer essa identificação. E com isso a tua cabeça já prepara tudo da sua bancada. Ah, eu sei que eu vou ter que usar um hidratante mais em gel à base de água, porque essa pele é oleosa. Então eu sei que se eu colocar um hidratante com muito óleo, talvez me dê um resultado negativo no final da maquiagem e no processo, né, após essa cliente ir embora. Vou ter que usar um tônico, porque o tônico vai me ajudar retirar um pouco dessas impurezas da oleosidade e também equilibrar um pouquinho esse pH para a gente conseguir manter ali vamos dizer assim, uma pele um pouco mais saudável, né? Fazer com que essa oleosidade demore um pouquinho para voltar. E depois eu já vou saber também que base que eu vou ter que usar, porque tem tudo a ver com os tipos de pele. Então olha só, gente, se você não souber o tipo de pele, você vai comprar um monte de produto, você vai comprar um monte de base, você vai usar a base errada, a cliente não vai gostar do resultado, porque existem maquiadores muito especializados nisso, né? Que na minha opinião é nosso dever como maquiador saber todos os tipos de pele, incluindo não só os tipos como texturas e características, mas também os tons, os subtons, as intensidades, qual que é a pele clara, a pele morena, pele escura, pele negra, né? Então a gente tem que saber tudo, né? Você não pode ser um maquiador que vai e faz um curso só em pele clara. Você tem que saber de tudo. Por isso que eu tô aqui falando pra vocês por onde é que vocês têm que começar. Porque se você seguir tudo isso que eu tô falando, todo esse passo a passo, não tem como você não ser um maquiador completo. A questão dos olhos que eu falei, mas não especifiquei, você também vai conseguir identificar se são olhos caídos, olhos próximos, olhos comuns, olhos distantes, profundos ou rasos. Temos vários formatos, vários tipos de olhos também que são necessários ser identificados, porque cada um precisa de uma técnica. Você não pode, vamos pensar, aprender um cut crease e sair aplicando o cut crease em todo mundo. Você não pode aprender um delineado e sair aplicando o mesmo delineado em todo mundo. Assim como você também não pode aprender um tipo de esfumado e sair aplicando o mesmo esfumado em todo mundo. Então eu vejo que os alunos que eu tenho hoje e que a gente conversa muito sobre isso, aprenderam poucas coisas, né, em cursos específicos, por exemplo, e não conseguem executar em diferentes formatos, porque aprendeu uma técnica, sei lá, 3 olhos grandes, né? Porque quando a gente procura um curso profissional, a gente quer aprender a fazer a técnica. Aí a gente pega as modelos mais lindas, os olhos mais lindos para poder aprender a técnica. E esquece que maquiador ganha dinheiro com atendimento. E daí na hora do atendimento, o que vem para você atender? Olho pequeno, pálpebra sobreposta, pálpebra 100% coberta, mãe de noiva, tia da noiva, vozinha da noiva
e daí? O e daí? O que você faz? Então é nesse sentido que eu tô querendo mostrar pra vocês que se você seguir esse passo a passo, você vai entender muito bem o que eu tô falando e vai se dar super bem. Vai chegar uma hora que você vai estar abastecendo seu carro e você vai estar olhando pra frentista pra saber o formato do olho dela, o formato do rosto dela. Você vai no mercado, a caixa do mercado, você vai observar o formato do olhar dela, o formato do rosto dela, e isso vai ficando automático até você falar, meu Deus, eu tô ficando louca. E a hora que passar esse meu Deus, eu tô ficando louca, você já identifica rapidamente, porque o seu cérebro vai estar totalmente acostumado a fazer essa identificação. Com isso, você vai conseguir, a hora que a cliente chegar, bater o olho e identificar e saber o que você tem que fazer. Saindo aqui do visagismo, que eu chamo de ciclo do visagismo, nós temos o mapa da cor. O mapa da cor, ele se resume em você aprender colorimetria. A colorimetria básica e intermediária que um profissional de maquiagem precisa saber. Eu tenho comigo que nós somos maquiadores, né? Então, eu preciso sim estudar, eu preciso saber um pouquinho de cada assunto, mas eu não vou conseguir ser especialista em todos os assuntos que envolvem. Então, quando eu preciso saber de algo, por exemplo, que não cabe a mim, eu procuro pessoas para poder conversar e tirar dúvidas e aprender e fazer cursos, enfim. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu já falei para vocês, eu fiz embasamento, eu tenho embasamento através de livros, tem embasamentos através de dermatologistas, por exemplo, que são médicas, que sabem me falar sobre pele, que sabem me falar reações que acontecem na pele e outras coisas que a maquiagem precisa, né? A gente vai conversando com profissionais da área realmente para nos trazer informações corretas e a gente não ficar aqui disseminando informação incorreta. Então, dentro do mapa da cor, a gente vai aprender a falar sobre tom, subtom, intensidade, temperatura, profundidade de cada pele existente. Eu vejo muitos maquiadores muito fixados e focados somente em pele quente e fria. Você aí já deve ter ouvido falar. Quente e fria só, não existe mais nada, né? Essas são as temperaturas. E, gente, a gente precisa entender que dentro do quente e do frio existem inúmeras possibilidades, tá? Então aqui no mapa da cor, você tem que saber que existem vários subtons de pele, por exemplo, subtom avermelhado, subtom rosado, subtom oliva. Esse oliva, ele pode variar para amarelado, para azulado. Você precisa saber que tem o subtom azulado, que tem o subtom amarelado, subtom alaranjado. Então tudo isso você vai também aprender a identificar, né, com olhar, gente, com teste. Não tem outro jeito de aprender colorimetria e visagismo se não for treinando. Você pode participar de inúmeros cursos, você pode treinar o seu olhar várias vezes, mas se você não pôr a mão na massa, não pôr em prática o que precisa ser feito através desse conhecimento, você não vai conseguir identificar, né? Então, o treino, na verdade, para visagismo e colorimetria, é muito baseado em observar, identificar e fazer. Aqui também entra alguns treinamentos que você precisa fazer para poder ter, né, e treinar essa percepção. Então hoje, por exemplo, nós usamos tinta guache como analogia, vamos dizer assim, de como se cria um tom, né, e um subtom de pele. Por quê? Pensando numa forma mais comercial, que as indústrias de cosmético, elas usam cores para poder chegar aos tons de base, aos tons de sombra existentes, né, de pele. Então nós sabemos que para a gente conseguir fazer o tom marrom falando de cor pigmento, a gente precisa da cor azul, amarelo e vermelho. Essas três cores são as cores primárias. Então, através dessas cores, eu chego na cor marrom.
Se eu usasse pigmentos muito puros, por exemplo, na verdade, daria o preto. Mas como isso depende da intensidade dos pigmentos, a gente tem o marrom. Então, com uma tinta guache, por exemplo, dependendo da proporção, porque não é só misturar a mesma quantidade das 3 cores que vai dar o marrom. Existem as proporções para dar o marrom e a partir daí você começa a aumentar essa intensidade adicionando o preto, diminuir essa intensidade adicionando o branco, e isso tem a ver com o valor tonal. O valor tonal é uma escala que vai do branco ao preto e você aprende esses valores de uma forma bem clara para saber aonde você tem que aplicar, qual pele você tem que aplicar, qual pele você está identificando ali naquele momento, que cor você vai usar naquela pele de determinado valor tonal, qual produto você vai conseguir escolher. Então, também dentro do mapa da cor nós temos o valor tonal, nós temos a colorimetria, nós temos o treinamento com tinta guache, nós temos o treinamento com bases mesmo, para você conseguir transformar subtons, neutralizar subtons. Então você tem uma base lá no fundo da sua gaveta que você não usa faz tempo, porque não dá certo pra ninguém, ela é alaranjada demais, por exemplo. Você sabe como transformar essa base numa base usável? Transformar essa base numa base mais neutra? Ou se ela é muito alaranjada, transformar ela um pouco mais amarelada ou um pouco mais esverdeada, dependendo do subtom que você precisa. Então é isso que faz parte do mapa da cor. E muitas outras coisas, né? Já falei um pouco aqui, mas aqui você vai aprender realmente exercícios, tá? Que vão facilitar a identificação, treinar a percepção, além de te passar todo esse embasamento teórico, todo esse engajamento de conteúdo que vai fazer você conseguir saber o que você precisa para começar a ser um profissional da maquiagem. E o que eu vejo muito é que as pessoas inverteram esse processo. Os maquiadores, eles inverteram esse processo. O que acontece? Eles começam daqui, ó. Maquiagem na prática. Tá? Então, se você tá procurando um curso de maquiagem hoje, você vai encontrar 80% dos cursos, 90% dos cursos, e eu falo isso pra vocês com certeza, que você vai começar daqui, aprendendo a maquiagem. E você não vai saber o porquê que tá usando aquela sombra, você não vai saber o porquê que tá usando aquela base. Você vai aprender que cada profissional usa uma base específica, né? E ele vai pegar aquela base e vai sair usando em todo mundo, e é daí que vai se formando, né, profissionais incompletos e incapacitados para conseguir atender a todas as pessoas, né? Então, profissional de atendimento, por exemplo. Aí depois ele vem pro produto, porque ele aprende a maquiagem, mas ele não sabe comprar o produto. Aí depois ele começa a perceber que ele precisa aprender equilíbrio e harmonia. O que é o equilíbrio e harmonia? É juntar essas duas coisas aqui, ó. Aí ele vai saber aqui, poxa, mas esse olho é pequeno, o que eu faço? Porque ele aprendeu uma técnica. Ele começou direto pela prática. Aí ele aprendeu uma técnica, aí aqui ele... Nossa, mas esse olho é pequeno, não cabe essa técnica que eu aprendi agora, né? Então você consegue entender o porquê que tem muita coisa errada acontecendo? Por isso que eu tô aqui falando pra você por onde que você tem que começar. Teoria, ela pode ser um excesso de informação muitas vezes, principalmente pra quem tá começando, mas ela não anda longe e não acontece sem a prática. E a prática, ela não acontece sem a teoria. Então, falando agora do equilíbrio e da harmonia, a gente vai linkar esses dois pontos que a gente acabou de falar, ciclo do visagismo e mapa da cor. Aqui você aprende tudo sobre visagismo, aqui você aprende tudo sobre as cores. E aqui é a cliente. Aqui vai chegar uma cliente que ela tem um formato de rosto de 10 que você aprendeu aqui no visagismo. Ela tem um formato de olho que você aprendeu também uns 10 aqui no ciclo do visagismo. Ela tem um tipo de pele de 5, 6 que você aprendeu aqui no visagismo. E daí você tem que... o que eu faço então com a pele? Tal. É isso. O que eu faço com o rosto? Tal. É isso. O que eu faço com o olho? Tal. É isso. Aqui nós temos o equilíbrio. Certo? A harmonia é o conjunto de tudo.
que a gente acabou de falar. A harmonia tá dentro do mapa da cor, por quê? Porque as cores, elas formam harmonia. As cores formam harmonia, o visagismo também. Mas as cores, vamos lá. Eu tenho uma pele de subtom oliva. Qual será que é a cor que mais combina com essa pele? Né? Que cor que vai valorizar essa pele, que não vai acinzentar essa pele, por exemplo? Eu aprendo aqui. Ah, então eu sei que a pele oliva mais esfriada, mais azulada, ela fica boa com cor rosa. Legal. Ah, então eu vou colocar um rosa no blush, vou colocar um rosa no lábio e vou trabalhar uma temperatura mais fria nos olhos. Legal. Então eu já sei para onde eu vou, né? E aqui também eu acabei não falando, mas também tem um pouquinho das combinações das cores. De acordo com o círculo cromático, você aprende a fazer combinações. Então você vai aprender a combinação complementar, a combinação monocromática, a combinação análoga, triádica, monocromática, que faz muito parte também do universo da maquiagem embelezadora. Então aqui você vai definir o que você vai fazer nessa pessoa. Então você entende que não tem como começar por aqui? Você precisa começar por esses dois pontos para chegar aqui no meio, entender o que você vai fazer, criar o equilíbrio e a harmonia na sua cliente, que é o que vai valorizar ela como um todo, para depois selecionar produto, tá? E como eu falei, hoje em dia tem muita coisa no mercado. Você precisa saber o que você realmente precisa, para não sair comprando 1000 coisas que não fazem diferença, que não vão valorizar a sua maquiagem, que você vai gastar dinheiro à toa. Então, se você não tem um direcionamento, se você não tem pessoas, né, uma mentora, por exemplo, para poder levar para você uma informação correta, você vai sair comprando um monte de coisa, não vai saber usar, vai perder dinheiro, não vai conquistar cliente e vai se frustrar na profissão. Então aqui a gente precisa entender sobre composição de produto, sobre cores dos produtos, sobre para que serve cada produto. Então aqui você vai entender muito sobre produto, mas primeiro você precisa saber o que existe e por que os produtos existem. Entende? Então aqui em produtos a gente vai falar muito sobre para que eles servem, sobre em qual pele aplicar, quais são as texturas das bases, quais são as texturas dos pós, das sombras, se eles são à prova d'água, se não são, como combinar esses produtos em uma maquiagem só, porque uma dúvida muito frequente dos maquiadores é o quê? Ai, a pele abriu. A pele abriu por quê? Pode ser que essa pele seja oleosa demais e não combine com produtos que são à base de água, porque óleo e água não se mistura. E daí você vai ter que escolher uma base e um pó, por exemplo, específico para conseguir controlar a oleosidade dessa pele. Entende? Então aqui você vai aprender realmente usar os produtos para as finalidades corretas, tá? E para finalizar, que você vai para maquiagem na prática. Então pensa o tanto de coisa que você precisa estudar, formar opiniões na sua cabeça, né? Desenvolver uma característica, identificar aquilo que você gosta dentro da maquiagem, aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você não tem, para depois chegar aqui na maquiagem na prática. E daí sim você vai aprender técnicas específicas, técnica para olhos pequenos, técnica para olhos grandes, técnica para pálpebra coberta, pele negra, pele madura, que mais? Pele jovem, pele acneica. Tudo isso envolve a profissão maquiador, né? Você não pode pensar que você vai fazer um curso com 2, 3 técnicas em um tipo de pele só, sem nenhum desafio, e depois lá sozinho você já vai conseguir executar a maquiagem. Gente, e tudo isso aqui que eu falei pra vocês se resume em uma metodologia, tá? E essa metodologia fui eu que criei. E eu vou te falar agora o nome, que é um nome lindo, que é o método
maquiagem embelezadora. Eu tenho certeza que se você seguir todo esse passo a passo, conhecer o meu método, você vai se tornar um profissional completo, um profissional que não vai ter dificuldades. Eu acredito que depois, que adquire o conhecimento para conseguir atender todos os tipos de cliente que passarem na sua cadeira, porque uma coisa é fato, você não pode perguntar para a cliente a hora que ela te liga que cor de pele que ela tem, se ela é madura, se ela não é. Você imagina você falando, ai, oi, vou agendar você aqui. Ah, então tá bom. Que cor que é a tua pele? Pra eu saber se eu tenho produto pra te atender. Então, gente, isso não pode acontecer. Então, por isso que o método, ele é completo. Ele realmente vai mudar a sua visão sobre a maquiagem, vai te transformar num maquiador especialista em cliente real, que é a minha maior paixão, a minha maior especialização, que realmente me faz ser referência, principalmente aqui na minha cidade e por todo o Brasil, com maquiagem embelezadora. E se você quer ver na prática, tá, a minha metodologia, eu te convido para assistir uma aula totalmente gratuita que tá num link aqui abaixo. Eu espero você e vai ser um prazer ter você conhecendo o meu método.